Vamos lá para a pequena revisão de hoje, né? Vamos falar um pouco sobre a penicilina, que foi o primeiro antibiótico, certo? Que foi feito por Alexander Fleming. Alexander Fleming era um bacteriologista, certo? O que era um bacteriologista? Ele observava e estudava as bactérias. O que ele fazia? Ele pegava um recipiente e colocava essas bactérias junto com nutrientes que serviam, que tinham condições ideais para elas se multiplicar. Então ele conseguia fazer o estudo dessas bactérias dessa forma. Por que ele estudava as bactérias? Porque as bactérias, nessa época de 1928 e etc., nessa época, as pessoas morriam muito de bactéria, entendeu? Muitas doenças ocasionadas por bactérias. Existem várias formas de você pegar uma bactéria. Naquela época, uma das formas que dá pra gente citar é quando você tinha um corte. Quando você tinha um corte, essas bactérias entravam dentro de você e se multiplicavam. Isso se chama sepse, que é quando tem um excesso de bactéria no corpo. Quando tem esse excesso de bactéria no corpo, seu corpo tem a tendência de ter febre para poder tentar matar essas bactérias. Porém, com essa febre, quem acaba morrendo é você. Então, por isso que ele estudava para poder observar as bactérias e conseguir uma forma de combatê-las. O que aconteceu? Em certo dia de experimento, ele colocou o recipiente, que é tipo um prato, uma coisa assim, com essas bolinhas pretas, que são as bactérias, e com nutrientes que tinham condições ideais para elas se multiplicar. Quando ele fez isso, ele saiu de férias. De uma forma acidental, ele esqueceu e deixou esse recipiente lá. O que aconteceu com esse recipiente? Bom, quando ele voltou, ele notou que aqui no meio tinha um negocinho. O que é esse negocinho? É o fungo. E que ao redor do fungo e entre o fungo não tinha a presença de bactérias. Por que isso aconteceu? Porque a bactéria e o fungo têm uma relação ecológica. O que é uma relação ecológica? Isso aí eu não vou explicar agora porque isso é muita coisa. Mas a relação ecológica é a interação entre os dois, basicamente, de forma grotesca e explicativa. Bom, o que aconteceu entre os dois, entre a bactéria e o fungo? Ocorreu um amensalismo. O que é um amensalismo? É quando um dos seres produz uma substância que impede o crescimento do outro, ou o mata. Ou seja, de uma forma acidental, ele conseguiu perceber que esse fungo conseguiu matar as bactérias que estavam em volta. Ou seja, ele conseguiu uma forma de combater as bactérias com esse fungo. O nome desse fungo se chama penicilina, como já está aqui escrito no nome do coisa, né? E ele foi o primeiro antibiótico contra bactérias. Se você lembrar de antibiótico, você deve lembrar que é contra bactérias. Vacina não é contra bactérias, vacina é contra o vírus. Quando um médico fala para você tomar um antibiótico, é por causa que você vai combater as suas bactérias. Quando é vacina, é outras coisas, é vírus, entendeu? Enfim, e foi basicamente isso. De uma forma acidental, ele conseguiu fazer com que matasse as bactérias, mesmo sendo um experimento feito assim, pensado, foi uma coisa acidental que aconteceu, e ele descobriu dessa forma, e formou o primeiro antibiótico. E é basicamente isso. Espero que tenham entendido, se não entendeu, reveja um vídeo, e é isso.